Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo dessa série de vídeos onde nós estaremos apresentando materiais concretos em que podemos utilizar na sala de aula. Então no vídeo de hoje nós iremos apresentar a calculadora de frações. Iremos mostrar o passo a passo de como construir essa calculadora, ou se você preferir, você já pode pegar esse material que eu vou estar disponibilizando aí o link no Drive, você pode acessar e fazer o download, imprimir e aplicar na sala de aula. Então esse vídeo vai falar sobre a calculadora de frações, que é um material muito importante, tanto ali para turmas do ensino fundamental, onde eles estão aprendendo a ver, onde eles estão começando a ver o conteúdo de frações, quanto para turmas também do ensino médio, visto que existe ali uma dificuldade com os alunos nos conceitos de fração, as operações com frações, os significados das frações, alguns conceitos como equivalência de frações, a comparação de frações, muitos alunos, mesmo no ensino médio, se esquecem um pouco desses conteúdos. Então, essa sequência didática ela pode vir como essa forma de revisão, essa forma de recompor esses conteúdos que os alunos ou não viram direito, no fundamental, devido à pandemia e outras questões. Então, a gente pode estar aplicando esse material com eles. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar como que a gente pode estar fazendo essa calculadora, o que é a calculadora de frações. Também vou estar apresentando o questionário, Vocês podem usar o questionário que eu já vou disponibilizar, ou vocês podem também adaptar ali, fazer o seu questionário de uma forma diferente, certo? Então, a parte inicial, eu vou mostrar como a gente pode estar construindo a nossa calculadora, do início, porque esconde alguns conceitos matemáticos ali por trás também, Então, o que a gente pode estar fazendo? Eu usei esse programa Paint.net, a gente pode estar baixando ele de forma gratuita, pela internet. Ele é um programa mais simples, ele não é tão complexo quanto outros programas, mas ele tem todas as ferramentas que a gente vai precisar. Então, a gente pode vir aqui em cima em imagem, redimensionar, a gente pode colocar o tamanho da folha que a gente quer, A gente pode colocar um padrão aí de 1000 de largura e 1200 de altura, Só para a gente... Aqui ele mantém a proporção, a gente pode retirar também essa proporção. Pronto. E aí a nossa calculadora ela pode funcionar da seguinte forma. A gente tem que fazer alguns cálculos aqui, para que na hora que a gente imprimir o material e for recortar, as medidas fiquem todas certinhas e a gente consiga fazer os cálculos através do material, A gente consiga utilizar o material mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui agora nessa ferramenta aqui, formas, e vem aqui em retângulo, e a gente vai começar a desenhar os retângulozinhos que vão ser a nossa calculadora de frações no final, Como é que vai funcionar essa calculadora de frações? Então, ela vai ser composta por várias faixas, uniformes de mesmo tamanho, e a partir de uma faixa inicial que a gente vai batizar de 1 inteiro, a gente vai fazendo subdivisões nessa faixa inicial e ela tem que ser a divisão exata, Então, por exemplo, a gente vai contar quantos pixels tem a nossa faixa inicial, nossa faixa base. Então, na faixa de baixo, que vai representar a fração 1/2, ela tem que ser exatamente a metade das dimensões, da nossa faixa de cima. Então, como é que a gente faz para saber, para fazer esse cálculo aí? Então, como a gente colocou 1000 pixels, de largura, então a gente pode alinhar essa nossa primeira faixa, os lados aqui dessa nossa faixa, justamente com o limite aqui dessa nossa folha, dessa nossa folha branca. E aí a gente vai saber que tem 1000 pixels, de largura. O que mais a gente pode estar fazendo? Agora, a partir da segunda faixa, a gente pode vir aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente vai copiar a faixa de cima, Então, ela já vai ter a mesma largura e o mesmo comprimento, Vai ser uma cópia da faixa de cima. Agora, a gente quer dividir essa nossa faixa na metade, Porque a nossa faixa de cima, ela representa a nossa fração 1 inteiro.
Agora, a nossa faixa de baixo, a gente quer representar a fração 1/2, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar dividir essa nossa faixa justamente na metade. Como a gente sabe que ela tem 1000 pixels de largura, então a gente vai precisar dividir exatamente aqui na numeração 500, né? Duas faixas de 500 de comprimento. A gente vai olhar para justamente essa partezinha aqui embaixo do nosso programa, que ele vai falar onde o nosso cursor está. Se o nosso cursor estiver nesse extremo esquerdo, ele vai estar na parte 1000, né? Na parte 0, não é isso? Então, a gente pode observar aqui, ó, que zerou, tá vendo? Pronto. Encostei ali no extremo, zerou. À medida que eu vou avançando para a direita, tá vendo que a numeração ali ela vai aumentando até os meus 1000 pixels aqui do outro lado, né? Então lá, formou 1000 pixels. Para cima ele vai como se estivesse diminuindo a coordenada y e para baixo ele vai diminuindo também a coordenada y. Mas o mais importante para a gente é esse primeiro valor aqui, ó, que é como se fosse a coordenada x, né, do nosso cursor. Como a gente quer dividir na metade, a gente vem aqui no 500, tenta fazer da forma mais exata possível, né? Para ficar ainda mais preciso, a gente pode dar um zoom, e aí à medida que a gente avança o cursor, ele já não vai ser tão rápido quanto com a folha menor, né? E a gente consegue achar exatamente o 500. E quando a gente achar exatamente o 500, a gente pode riscar de um lado até o outro. Quando a gente chegar na parte de baixo da nossa faixa, a gente também tem que aliar com o 500, né? Então, a gente vai olhando lá para a nossa coordenada embaixo. Quando ficar o 500, a gente solta. E pronto, conseguimos dividir a nossa faixa aí em dois pedaços exatamente iguais. Se a gente quiser fazer de uma forma escrita, né, no lápis e na caneta, a gente pode fazer uma medida. A gente pode construir uma faixa de 24 centímetros. Então, a faixa de baixo ela vai ser a faixa de 24 e a gente vai dividir na marca de 12 centímetros para a gente ter as nossas duas frações de 1/2, né? Nossas frações meio e meio. E assim sucessivamente, né? Então, a gente pode, desde o início, a gente poderia também já fazer todas as nossas 7 faixas, né? E depois ir dividindo. Aí a gente pode também, ao invés de 1000 pixels, a gente fazer 1200 pixels de largura, porque aí 1200 é um número melhor, né? Para a gente dividir. E aí a gente vai construindo essa nossa faixa. Então, por exemplo, a terceira, com a medida de 1000 pixels, já ficaria difícil, porque ficaria 333, né? Então, já não ficaria exato ali o valor. Mas a fração 1/4 ficaria 250 para cada, né? Então, a gente viria aqui, olharia lá no nosso cursor, 250, e faria ali 3 marquinhas, né? Uma na marca de 250, uma na marca de 250, outra na marca de 500, então tá aqui 500, e outra na marca de 750, então tá aqui. Então a gente teria aqui nossos 4 pedacinhos, né, representando aí as frações 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Então assim que foi construída a calculadora, né, para ter as medidas exatas. E aqui eu já mostro para vocês, já apresento para vocês o resultado final, né? Ou seja, a nossa calculadora de frações pronta com todos os pedacinhos devidamente aí, bem medidos e bem divididos, né? Então a gente tem aqui a fração 1/2, fração 1/2, fração 1/3, a fração 1/4, 1/6, 1/8 e essa nossa última faixa aí, que é o visor da calculadora. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar na prática como a gente pode estar usando essa calculadora para aplicar na sala de aula com os alunos, né? A gente vai estar resolvendo o questionário, utilizando a calculadora e discutindo, né? Quais conceitos a gente pode discutir ali com os alunos, né? Quais tipos de questões a gente pode estar aplicando e pode estar usando. Então, aqui é o questionário que vai estar disponibilizado, né? Para quem quiser utilizar. E esse questionário ele vai discutir os conceitos de frações com o uso da calculadora de frações e também as operações com as frações, né? Então, tem um cabeçalho para você colocar o nome do professor, a turma, a data. Você pode fazer essa atividade em dupla, né? Interessante fazer em dupla, que os alunos eles podem discutir um com o outro ali. Talvez um não tenha compreendido ainda como funciona a calculadora, o outro já compreendeu. Então, um consegue ir ajudando o outro. E esse diálogo aí dos alunos, ele é muito importante, né? Ele é muito válido.
Mas se quiser fazer individual também, o professor pode ir ajudando aqueles alunos que não compreenderam. Mesmo que seja individual, um aluno vai comentar com outro, vai ajudar com outro, fica a critério aí do professor, né? Essa atividade foi dividida em algumas sessões, né? A primeira sessão, algumas questões envolvendo o conceito de frações equivalentes. A segunda sessão envolvendo a comparação de frações, né? E a terceira sessão, as operações com as frações. E também a cada 2 questões, a gente vai colocar esse quadrinho aqui para os alunos registrarem o que é que eles estão fazendo ali na calculadora, né? Aí eles podem desenhar os quadradinhos que eles estão vendo ali, da calculadora de frações, ou eles podem fazer o cálculo mesmo, usando a calculadora apenas como uma ferramenta, para eles conseguirem ir lembrando, né, dos cálculos, mas deixar o registro nesse quadro aqui. O professor que quiser adaptar, fazer de uma forma diferente, ele pode tirar esse espaço, ele pode acrescentar mais espaço, né? Fica aí a critério do professor. Então agora a gente vai realizar essa atividade, mostrando na calculadora como é que pode ser feito, como é que pode ser aplicado com os alunos, as discussões, né, que podem gerar. Então vamos ver essa calculadora. Bom, pessoal, então conforme explicado, está aí a nossa calculadora de frações, né? O material que a gente ainda vai recortar. Então essa folha a gente pode ver que a malha quadriculada para a gente realizar as multiplicações, né? Então ela é composta por 144 quadradinhos, ou seja, 12 quadradinhos de largura e 12 quadradinhos de comprimento, né? É interessante que o tamanho de cada quadradinho individual desse, ele coincide com a nossa calculadora de frações com o pedacinho 1/12avos, né? Então eles vão ter o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, para que possa funcionar aqui a multiplicação na calculadora. Essa folha é a nossa calculadora, né? Os pedacinhos aí que a gente vai usar para realizar aí a nossa atividade. Então vamos seguindo aqui as questões para a gente ver como a gente pode estar aplicando em sala e explicando para os alunos, né? Como a gente pode estar resolvendo a partir da calculadora as questões aí da atividade. Então a primeira questão, a gente vai comentar sobre frações equivalentes. Então antes de mais nada, né? A gente precisa recortar aqui a nossa calculadora, lembrando da regra que a gente tem que reforçar bastante com os alunos. A gente pode recortar todos os pedacinhos, né, todas as frações, exceto essa última faixa aqui, que é a chamada de visor, né? Então, o visor da nossa calculadora a gente não recorta. Então, depois de recortado, ó, vai ficar justamente assim. Eu vou já pegar aqui recortado, né? Depois a gente utiliza a malha quadriculada. Então, nós vamos ter as frações de 1/2, as frações de 1/8, as frações de 1/4, deixar tudo separadinho aqui, as frações de 1/6, as frações de 1/3, e nós vamos ter também o nosso inteiro, que ele vai nos ajudar aí em algumas questões. Logo na primeira, né, ele já vai ser utilizado. E o nosso visor, né, que é um diferencial aqui dessa calculadora de frações. Esse visor onde já vai aparecer as respostas para os cálculos de adição e subtração. Agora, na questão 1, forme uma unidade usando pedacinhos de 1/8 na calculadora de frações. Então, para formar a unidade, eles vão pegar o nosso inteiro, que é a unidade, e eles vão tentar, com apenas os pedacinhos de 1/8, chegar no mesmo comprimento do inteiro, né? Então, eles vão começando a alinhar aqui os pedacinhos de 1/8, até que eles consigam chegar no mesmo comprimento aqui da fração inteiro. Então, o que eles podem concluir, né? Que o pedacinho 1/8, ele é justamente o inteiro dividido em 8 pedaços, né? Então, esse pedacinho de 1/8, ele equivale a esse inteiro dividido em 8 partes. Então, se a gente pegar as 8 partes em que o inteiro foi dividido e juntá-las novamente, elas vão voltar para a unidade, né? E eles vão ver que os 8/8, eles são equivalentes ao inteiro por terem o mesmo comprimento. Eles conseguem visualizar isso de forma concreta na calculadora pelo próprio tamanho aqui dos pedacinhos. Então, 1/8, os 8/8 vão ter o mesmo comprimento que o inteiro.
Agora, seguindo para a questão 2, encontre uma fração equivalente a 3/6, né? Então, o que o aluno tem que fazer primeiramente, né? Pode ser que uma dúvida dele seja o seguinte: professor, a gente não tem a fração de 3/6, a gente só tem a fração de 1/6, né? Aí você pode explicar, né, para ele, a gente entra nessa discussão, que a fração de 3/6 ela vai ser composta por 3 pedacinhos de 1/6, né? Então, ele vai organizar os 3 pedacinhos de 1/6 e vai procurar agora frações equivalentes. Aí, o que a gente pode explicar para os alunos? As frações equivalentes, elas são frações que têm o mesmo tamanho, né? Na nossa calculadora vai ser traduzida como frações que têm o mesmo tamanho, né? Então, ele vai procurar fazer alguma junção aí de frações para ver se dá o mesmo tamanho do 3/6. Então, 1/3 ele pode tentar, não vai conseguir. 1/4 também, ele pode pegar aí 2 pedacinhos de 1/4, né? Aí ele pode ver que 2/4, né? 2 pedacinhos de 1/4 vai ser o mesmo tamanho, o mesmo comprimento de 3 pedacinhos de 1/6. Não é isso? A maioria dos alunos, eles já acham o 1/2, porque como é um pedacinho só, eles já colocam aqui no 1/6 e vê que tem o mesmo tamanho, o mesmo comprimento. E aí eles podem ir explorando todas as outras opções, né? Por exemplo, eles podem explorar aqui a fraçãozinha de 1/8, né? Então, eles vão concluir que 4 pedacinhos de 1/8 também vai ter o mesmo comprimento da fração 3/6. Eles podem ir até além, eles podem usar o próprio pedacinho aqui do visor da calculadora, né? Depois que eles compreendem que cada pedacinho desse é a fração 1/12. Então, eles vão ver que 6/12, né? Que aqui no visor já está simplificado para 1/2. Mas eles podem ver que 6/12 também são equivalentes a 3/6. Certo? Então, dá para a gente discutir a questão da equivalência, né? Que apesar do numerador e denominador terem valores diferentes, no final das coisas eles querem representar um mesmo número, né? Uma mesma quantidade ali do todo que a gente está pegando. E isso se traduz como um mesmo comprimento, né? Então, eles conseguem visualizar a equivalência de uma forma concreta aqui, né? Eles conseguem ver o porquê da equivalência, que os comprimentos têm o mesmo tamanho. Agora, na seção 1.2, a gente vai partir para a comparação de frações. Então, a questão 3 vai perguntar qual fração é maior, se é 1/3 ou 1/2, né? E aí eles podem pegar a fração de 1/2, a fração de 1/3, e eles vão colocar lado a lado essas frações, né? Alinhadas uma embaixo da outra. E visualmente eles já conseguem perceber qual fração que é maior, né? Talvez de uma forma automática eles possam responder que 1/3 vai ser maior, né? Pelo 3 embaixo ser maior do que o 2, né? Os denominadores seguirem uma lógica diferente, né? Mas quando eles pegam de fato os pedacinhos da calculadora de frações, eles vão ver que 1/2 na verdade é maior que 1/3, né? Então isso de uma forma visual, de uma forma indiscutível, né? Eles já veem direto e já chegam à conclusão que de fato o 1/2 é maior. E aí a gente pode discutir o porquê disso, né? Por que 1/2 é maior do que 1/3? O que seria 1/2, né? 1/2 você vai pegar o inteiro e dividir só em 2 partes, né? 2. Já 1/3 você vai dividir em 3 partes do nosso inteiro. O que isso quer dizer? Quanto mais partes eu for dividir no meu inteiro, menor vai ficando os pedacinhos, né? Então, por isso que quanto maior for o denominador, quer dizer que em mais partes eu dividir o meu inteiro, portanto, cada parte vai ser reduzida ali o seu comprimento, né? Na questão 4, a gente vai comparar a fração 2/3 com a fração 3/4. Então, como na questão 2, eles já viram como montar na calculadora frações com numeradores diferentes de 1, né? Que é só a gente juntando as mesmas frações, eles já vão saber juntar ali as frações de 1/3 com 1/3 para formar o 2/3 e as frações de 1/4 para formar os 3/4. Eles vão pegar 3 pedacinhos de 1/4 e vão colocar lado a lado. Então, nesse momento, eles têm as duas frações, 2/3 e 3/4. E eles vão chegar à conclusão que 3/4 é maior do que 1/3. Agora, entrando para a parte das operações, a gente vai fazer os cálculos utilizando a calculadora de frações. E aí a primeira questão, a questão 5, da parte de cálculo, de adição, vai pedir para a gente somar 1/3 mais 1/4. A gente pode discutir com eles, né,
a questão de que quando a gente alinha os dois comprimentos, né? Quando a gente alinha as duas frações, o comprimento total desse bloco formado pelas duas frações corresponde à soma, né? A gente pode até pegar números inteiros. Aí a gente pode até explicar para eles no quadro, conversar de uma forma diferente. Se eu pegar uma tábua de madeira de 2 metros e uma tábua de madeira de 3 metros e colocar lado a lado, qual vai ser o comprimento total? Aí eles vão saber que esse comprimento total ele é justamente a soma dos comprimentos individuais de cada madeira, né? Então, nas frações vai seguir a mesma lógica. Quando a gente alinhar as duas frações, esse comprimento total ele vai ser justamente o resultado da adição de 1/3 mais 1/4. E aí, como é que a gente poderia fazer isso? Uma das formas seria tentar procurar uma fração equivalente que tenha o mesmo comprimento, né? Mas em muitos cálculos pode ser que isso não aconteça. Nesse caso não vai ter nenhuma fração aqui que seja de fato equivalente, né? A maior fração que a gente poderia ter seria 1/2, né? E não consegue contemplar a soma dos dois pedacinhos. Então, nesse sentido, a gente tem aqui o visor da nossa calculadora. Ele vai servir para a gente, justamente na hora das adições e das subtrações também. Como é que funciona esse visor? A calculadora ela é formada por pedacinhos que são múltiplos do 1/12, né? Então, a nossa fração 1/3 ela é equivalente a 4/12, 4 pedacinhos de 1/12. E a nossa fração 1/4 ela é equivalente a 3/12. Então, quando a gente soma esses dois pedacinhos equivalentes a 4/12 mais 3/12, a gente tem 7/12. E a gente pode discutir tudo isso com os alunos, né? Eles podem ver que a fração 1/3 é equivalente à fração 4/12. No próprio visor a gente pode mostrar isso para eles, que a gente já discutiu as questões de equivalência nas questões anteriores. Podemos discutir que 1/4 é equivalente a 3/12. E também podemos relembrar que na hora da soma, né, das frações, a gente repete o denominador 12 e soma apenas os numeradores, né? Então, a gente tem 4/12 mais 3/12. A gente vai somar o 4 mais 3, que vai dar os 7/12. E a nossa calculadora ela já tem os resultados aqui, né? Então, é só a gente alinhar o visor e o resultado já vai aparecer nesse último quadradinho que se alinha aí com a fileirinha de frações que a gente está fazendo. Então, na questão 6, vai solicitar para os alunos somarem 5/6 mais 1/2. E aí eles vão ter um problema dessa vez, porque quando eles pegarem a fração 5/6 mais a fração 1/2, e eles tentarem procurar o resultado no visor da calculadora, eles não vão achar o resultado. Então, o que isso quer dizer? Que o resultado ele vai ser maior que 1/2. Então, vai ser uma fração imprópria, né? Ou uma fração imprópria ou uma fração mista. Uma fração que vai passar de 1/2, né? E aí, o que a gente pode fazer? Então, a gente coloca a nossa fração de 1/2 antes do visor e depois a gente coloca o visor. E como é que a gente vai ler esse resultado? Então, quer dizer que a resposta deu 1/2. E como ela foi maior que 1/2, o que passou do 1/2? Aí passou 1/3. E a gente pode falar a fração mista como resultado, né? 1/2 e 1/3. Ou a gente pode converter essa fração mista para uma fração imprópria, né? A gente multiplica o denominador 3 pelo 1, pela parte inteira, que dá 3, e soma com o numerador em cima, né? Então, 3 mais 1 vai dar 4, portanto, o resultado 4/3. Então, os alunos eles vão relembrar desse algoritmo da conversão de frações mistas para frações impróprias, para conseguirem chegar no resultado dessa soma maior que 1/2. Agora, na parte das subtrações, nós podemos também voltar para os números inteiros e explicar para eles, se eu tenho uma tábua de 5 metros e uma tábua de 3 metros e colocar uma embaixo da outra aqui, quanto que vai medir esse espaço aqui entre as tábuas? Aí eles podem pensar, bom, se a de baixo tem 3, está faltando mais 2 aqui para completar os 5, né? Ou seja, esse espaço vazio ele é justamente o resultado da subtração da tábua de cima com a tábua de baixo. Então, nas nossas frações, né, esse resultado aqui, esse espacinho aqui, é justamente o resultado do 1/2 menos 1/3. É quanto falta 1/3 para chegar no 1/2.
E para a gente saber o tamanho desse pedacinho, é só a gente encaixar o visor da nossa calculadora e ele vai nos dizer, ó, então esse pedacinho ele vai medir 1/6. Então quer dizer que 1/2 menos 1/3 é justamente 1/6. Então na questão 7 da nossa calculadora, né, que vai pedir para ele subtrair 1/2 menos 1/3, o resultado vai ser 1/6. Podemos também voltar na explicação da equivalência de frações, né? 1/2 equivale a 6/12, né? 6 pedacinhos de 1/12. 1/3 equivale a 4 pedacinhos de 1/12. Então, 6/12 menos 4/12 vai dar 2/12, e 2/12 equivale a 1/6. A gente pode voltar também para reforçar a equivalência de frações. Na questão 8, pede para a gente calcular 5/6. Então, eles já sabem montar os 5/6. Menos 3/4, né? Então, vamos pegar 3 pedacinhos de 1/4. Vamos alinhar aqui embaixo. E vamos aí procurar o resultado. Quanto que é 1/6 menos 3/4? Colocamos aqui o visor da calculadora e achamos o resultado 1/12, né? É justamente o tamanho desse espacinho aqui que faltou do 3/4 para chegar nos 5/6. Passando agora para a parte de divisão, a divisão de frações, nós iremos usar a seguinte lógica. Vamos voltar novamente para os números inteiros para a gente discutir qual é o raciocínio por trás. Se a gente tivesse uma tábua de 4 metros e tivesse uma tábua de 2 metros. Então, a gente colocaria 2 tábuas de 2 metros embaixo da tábua de 4 metros. Então, se a gente fosse dividir 4 por 2, daria 2. Por quê? Eu preciso de 2 pedacinhos de 2 metros, 2 tábuas de 2 metros, para alcançar a tábua de 4 metros. Então, na divisão de frações, vai ser esse mesmo raciocínio. Ou seja, quando a gente dividir uma fração pela outra, e aí o resultado, né, tem a restrição de que o resultado tenha que ser um número inteiro. Então, na divisão de frações, a gente vai contar quantas fraçõezinhas menores cabem dentro da maior. Então, a gente vai usar esse raciocínio para divisão. E aí a gente consegue fazer isso com as pecinhas. Na questão 9, ele pede para dividir 1/2 por 1/6. Então, o aluno ele vai procurar quantos pedacinhos de 1/6 vão caber dentro do 1/2. E aí ele vai chegar à conclusão que é 3, né? O resultado é 3 unidades. Então, 1/2 dividido por 1/6 é 3. A gente pode relembrar com eles a questão do algoritmo da divisão, que a gente mantém o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo, então seria 1/2 vezes 6. E para multiplicar 1/2 vezes 6, ficaria 6/2, que é 3, né? Então, eles também podem confirmar realizando o cálculo com o algoritmo mesmo, né? Eles vão chegar na mesma conclusão. A questão 10 vai perguntar quanto é 1 dividido por 1/3. Então, 1 inteiro, a gente vai pegar a fração de 1 inteiro e dividir por 1/3. Ou seja, a gente vai procurar quantos pedacinhos de 1/3 cabem dentro do nosso inteiro. E também o resultado vai dar 3, né? Vai dar 3 inteiros. E por fim, para realizar os cálculos de multiplicação, nós usamos a nossa malha quadriculada. Então, como é que a gente usa essa malha quadriculada? Ela é dividida em 144 pedacinhos menores, ou seja, a área inteira desse quadrado grande, ela equivale a uma unidade de área. Por quê? Se a gente pegar o nosso inteiro, o lado desse quadrado ele tem o lado 1 inteiro e a largura, né, 1 inteiro também. Então, largura 1 e comprimento 1. Então, a nossa área é uma unidade de área. Qual que seria a lógica aqui? Se a gente pegar a fração 1/2 vezes 1/2, como é que ficaria? A fração 1/2 quer dizer que eu dividi o comprimento do meu quadrado pela metade. Então, ao invés de ter os 12 pedacinhos em cima, a gente teria só 6, que é a metade, né? E aí eu quero multiplicar 1/2 vezes 1/2. Então, a gente vai pensar na ideia de área, né? Como é que a gente forma uma área em que um lado é a metade do lado de uma unidade e a largura também é a metade do lado de uma unidade.
Então, ó, 1 meio vezes 1 meio, se a gente prolongar esses lados, né, vai formar esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado limitado aqui pelo meu dedo, né? Esse quadrado aqui. Então, a área desse quadrado, ela vai ter 36 quadradinhos, né? Vai ter 6 aqui, vezes 6 aqui, 36 quadradinhos. Então, essa área ela é 36 sobre 144, que é a área do quadrado inteiro. Ao simplificar 36 por 144, a gente obtém o resultado 1/4. Então, meio vezes 1 meio equivale a 1/4, equivale a uma área de 1/4 da área original formada pelas larguras 1 vezes 1. Então, na questão 11, a gente tem ali o cálculo de 1 meio vezes 1 terço. Então, a gente vai pegar a nossa fração 1 meio, a gente pode colocar tanto na horizontal quanto na vertical, né? Vamos colocar aqui na horizontal. E a gente vai pegar a nossa fração 1 terço e vamos também encaixar ela aqui na vertical. Então, a gente vai procurar qual é a área formada nessa malha quadriculada. Então, a fração 1 meio ela vai ter 6 quadradinhos e a fração 1 terço ela vai contemplar 4 quadradinhos. 6 vezes 4 é 24. Então, a gente tem esse retângulo aqui, ó, de área 24, que representa o quê? Representa 24 sobre 144 avos da área original. E aí, 24 sobre 144, o aluno pode ir simplificando, né? Até ele chegar na resposta 1/6. Então, o resultado seria 1/6. É interessante a gente usar essa malha quadriculada justamente para contemplar a operação da multiplicação com a nossa calculadora de frações. Mas fica um processo um pouco mais complicado, porque o aluno ele vai achar com certeza muito mais fácil a gente multiplicar numerador com numerador, que seria 1, vezes denominador com denominador, 3 vezes 2, que seria 6. Então, o aluno acharia muito mais fácil, né? Mas, pelo menos essa discussão diária, a gente consegue fazer com eles, né? Em que, por que a multiplicação ela é dessa forma? Por que a multiplicação de 1 terço vezes 1 meio dá 1/6? O que significa esse 1/6? Significa justamente a fração da área formada dentro de um quadrado em que o lado original foi dividido pela metade e o outro lado original foi dividido em 3 partes. Então, a nova área equivale a 1/6 da área original. A gente consegue fazer essa discussão com os alunos, relacionar a multiplicação com a área, né? Então, essa foi a apresentação da nossa calculadora de frações, né, pessoal? Continue acompanhando aí os vídeos para ver mais materiais concretos, para trabalhar outros conteúdos. O próximo vídeo, ele vai falar sobre a régua de cálculo logarítmica, como que a gente pode estar aplicando também em turmas do ensino médio, que está ali aprendendo esses conceitos iniciais do logaritmo, né? Então, é importante que a gente aplique um material concreto, aplique essa régua de cálculo logarítmica, para que os alunos eles tenham contato com esses conceitos abstratos, mas tenham contato com algo concreto, né? Que ele possa estar visualizando e compreendendo melhor esses conceitos abstratos. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.